Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos para a nossa linha de hoje? Nossa linha de hoje vai estar legal. Vamos falar sobre as adaptações dos seres vivos no 7º ano. Então, essa é a nossa linha de ciências. Então, fica até o final e não perca nenhum capítulo. Vamos lá? Então, o que é adaptação? Então, quando eu falo em adaptação, eu sempre vou entender o seguinte, que adaptação é nada mais nada menos característica que torne o ser vivo integrante do meio em que ele vive. Certo? Então, se isso não acontece, então eu não tenho aí, no caso, uma adaptação. Então, toda vez que quando eu tenho algum ser vivo novo, ele vai tentar se equilibrar naquele ambiente, vai tentar sobreviver. Então, essas características é chamada de adaptação. Certo? E no nosso planeta, a gente sabe que o nosso planeta ele sofre diversas modificações ao longo do tempo, certo? E o que isso pode acontecer então? Isso vai fazer com que o nosso planeta ele crie características que podem ser severas para alguns organismos. Então, para que isso não aconteça, certo? Então, o que o organismo faz? O organismo ele cria, certo? Os genes eles criam características que podem ser vantajosas ou desvantajosas, certo? Então fazendo com que aquela espécie ela consiga sobreviver naquele ambiente. Essa é a característica principal da adaptação, certo? É a característica principal. E isso nós vamos ter um nome. Como é que eu chamo isso então? Eu vou chamar isso de evolução. Entenda bem, evolução. O que é evolução mesmo? Essa capacidade que o organismo cria de se adaptar ao meio. Certo? E isso a gente vê diariamente nos organismos. A gente pode até ver recentemente a adaptação do vírus, né? O vírus ele criou uma nova cepa, o COV2, ou também causa a doença chamada Covid-19, né? A gente pode ver que ele sofreu uma mutação. E isso é causado por quê? Por causa da evolução, certo? Então, à luz da evolução. Seguindo aqui adiante, e aí nós vamos ter essa ideia aí, certo? Então, quem estuda esse processo de interação entre ser vivo e o planeta Terra vai ser uma ciência chamada de ecologia, certo? Então, é a ciência que estuda o ecossistema. Então, a ecologia, ela tem esse papel, ela desempenha esse papel que é fundamental em nossas vidas, que é tentar estudar essa interação que é existente entre os seres vivos e o meio em que ele vive. Certo? Cuidar da natureza. Então, esse é um papel fundamental da ecologia. E ecossistemas? A gente viu que a ecologia ele vai estudar os ecossistemas. Professor, e o que é esse tal de ecossistema? Eu nunca ouvi falar. Ou se eu ouvi falar, eu não sei, eu não entendo muito bem o que é esse ecossistema. O que seria então esse ecossistema? Ecossistema, ou também chamado de sistema ecológico, significa o quê? Significa a interação existente entre seres bióticos e seres abióticos, certo? Então, o exemplo que eu posso dar para vocês aí de fatores bióticos. O que são os fatores bióticos? É a relação existente entre os seres vivos, certo? E aí o que eu tenho aí, o que eu digo aí? Os organismos que compõem as comunidades biológicas. Então, isso são os fatores bióticos. Ou seja, os fatores que têm vida. A relação existente entre esses seres vivos vamos chamar de fatores bióticos. Por quê? O que nós vamos ter depois? Vamos ter os fatores abióticos. Então eu coloquei aí a imagem que vocês podem ver da relação existente entre os seres vivos. Então essa relação existente é chamada de fatores bióticos do ecossistema. Porque nós vamos ter também os fatores abióticos. Que fatores são esses? Que interferem na nossa vida, ou na vida da comunidade, ou na vida dos seres vivos. E esses fatores, como nós vamos ter água, luz, ar e outras coisas que nós vamos ter, o solo, certo? Tudo isso aí não tem vida. Porém, nós necessitamos dele para poder sobreviver, certo? As espécies dependem dele para poder sobreviver. Então isso eu chamo de fatores abióticos. São aqueles fatores que não têm vida, mas que são de extrema necessidade para o ser vivo. E aí eu tenho um exemplo aí. A luz, o sol, a água, certo? O ar. Então tudo isso aí, eles são fatores importantes para os organismos se manterem em equilíbrio no planeta. Ok?
Então, as adaptações aos fatores não vivos. Que adaptações são essas? Por exemplo, baixas temperaturas. Nós vamos ter animais como, por exemplo, o urso polar e as aves migratórias. O urso polar, ele quando está em baixa temperatura, o que vai acontecer? E é como também em outros animais, não simplesmente no urso polar. O que vai acontecer então com o urso? Ele vai hibernar, ou seja, na sua pele ele vai ter uma camada de gordura que vai criar essa reserva energética, fazendo com que este animal ele passe o tempo dormindo, ou seja, diminui a taxa metabólica, certo? E aí ele vai conseguir sobreviver aí é o frio do inverno. Okay? Principalmente em locais onde tem uma densa camada de gelo, certo? Então isso é importante porque vai diminuir o metabolismo dele e vai ser benéfico para ele, porque ele vai economizar energia e vai então passar esse longo período, certo, de inverno recolhido, dormindo, certo, hibernando. E a respeito das aves migratórias, o que podemos falar? As aves migratórias, com a mudança das estações, o que ele vai acontecer? As estações climáticas, elas irão criar alternativas para que elas voem, certo? Então, elas saem do local onde elas vivem. O que acontece? Ela vai para outro local onde tenha o clima, certo? O clima, geralmente eles viajam de um polo para o outro, né, para poder ver essa mudança climática, certo? Então, ela vai em busca de um melhor local para poder se reproduzir, para poder então ter sua vida normal, certo? E muitos animais eles fazem isso, eles mudam para poder superar essas baixas temperaturas, certo? Então, seguindo adiante, vamos ver adaptação e teias alimentares, certo? Nós vimos lá como é que acontece a adaptação ao clima. Se o clima está quente, alguns organismos eles tentam equilibrar, certo? Por exemplo, eles criam estratégias ou tecidos corporais, certo, que vão favorecer a sua vida ali naquele ambiente, certo? Essa mudança drástica de clima. E aí vamos ter as adaptações e teias alimentares. E quando nós falamos em adaptações e teias alimentares, vamos ver o seguinte. Vamos ter os animais herbívoros. O que são animais herbívoros? São aqueles que se alimentam de plantas. Muito bem, são aqueles que vão se alimentar de seres que produzem fotossíntese. Não esqueça da danada da fotossíntese. Porque a fotossíntese, ela que é importante para que esses organismos eles produzam seu próprio alimento. Sem a fotossíntese, eles não produziriam seu próprio alimento. Okay? Se você tiver alguma dúvida, olhe lá, eu tenho na minha playlist um videozinho falando sobre fotossíntese, certo? Eu posso até deixar aqui no card e aí você dá uma verificada lá depois, certo? Seguindo aqui adiante, vamos falar sobre os carnívoros. Os carnívoros são aqueles animais que se alimentam de outros animais, certo? Então significa o quê? Que a sua dieta vai ser simplesmente a base de carne de outro animal, ok? Dá um exemplo clássico do lobo e do coelho. Certo? Eu tenho até alguns vídeos falando também sobre teias alimentares, sobre cadeia, certo? Vocês podem dar uma olhada aí na playlist de ciências que vai ter falando sobre esse assunto, sobre teias e cadeias alimentares, ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver os onívoros. Os onívoros não é aqueles que comem ovo. Onívoros são aqueles que se alimentam tanto com animais quanto com plantas. Então esses são organismos como nós, que se alimentamos de vegetais, como também se alimentamos temos uma dieta animal. Claro, as pessoas que não são veganas nem vegetarianas têm esses alimentos na sua dieta. Teias e cadeias alimentares agora de fato. Vamos ver aí um exemplo clássico de uma teia alimentar. Certo? Isso aqui só para a gente reforçar alguns conceitos que a gente já viu em vídeos passados, que se vocês quiserem, vocês podem até dar uma olhada lá na minha playlist, certo? Então vamos lá, vem aí. Vamos ter aí no caso uma teia que vamos envolver o boi, a anta, certo? O ser humano, crocodilo e os decompositores, que nós vamos ter aí no caso os cogumelos, ou também conhecido como fungos. Então vamos separar aqui uma cadeia,
O que é uma cadeia, professor? Uma cadeia alimentar é uma cadeia que nós vamos ter uma sequência de organismos. Vamos começando pelo produtor, consumidor primário, consumidor secundário e aí no final sempre vai ter o decompositor. Certo? Só o que acontece aí na teia? Na teia nós vamos ter várias opções. Certo? Aí eu dei um exemplo de cadeia, mas nós vamos ter no caso aí as teias. Certo? Ó, por que nós vamos observar? Na teia alimentar nós teremos ter mais de uma cadeia. No caso aí, se a gente for observar nessa imagem, você irá ver bem claramente que nós temos aí uma teia, porque nós temos duas cadeias alimentares aí juntas. Okay? Então, sempre que eu falar em teia, você vai guardar e raciocinar na sua cabeça e lembrar que teia é uma reunião de cadeias alimentares. Simples assim, desta forma. Então, seguindo aqui adiante. Vamos para o nosso exercíciozinho, para a gente poder endossar esse conteúdo que eu já acabei de repassar para vocês. Então, a primeira questão é assim. As teias alimentares, diferentemente das cadeias tróficas, representam todas as relações alimentares existentes em um ecossistema. Diante disso, os organismos em uma teia podem assumir diferentes níveis tróficos. Entretanto, os organismos autótrofos sempre ocupam o nível D. Aí nós temos aí as opções. Aí fique à vontade para você responder aí tranquilamente. Seguindo adiante, vamos para a nossa segunda opção. Nossa segunda opção, na segunda questão, nós vamos ter aí. Em um ecossistema, um sapo alimenta-se de um grilo e que, por sua vez, alimenta-se de um vegetal. O sapo, posteriormente, serve de alimento para uma cobra, que se torna presa de um gavião. Além da cobra, o gavião também se alimenta nesse ecossistema de pássaros herbívoros. Baseando-se nessa descrição, marque a alternativa que indica os dois níveis tróficos ocupados pelo gavião nesse ecossistema. E aí você vai analisar aí, segundo o que o problema relata, certo? E ver quais são as posições que você vai encaixar esse gavião. E um detalhe importante, pessoal, não esqueça. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim por diante. Então você vai fazer essa analogia, você vai ver quem vai se alimentar de quem, para então você fazer esse julgamento, beleza? Ok? Anota isso aí e responda aí tranquilamente. Então, seguindo aqui adiante, vamos para a nossa terceira questãozinha, que tem assim, ela é da PUC São Paulo e tem assim: no Pantanal, plantas aquáticas servem de alimento para lambaris, pacus e capivara. Nesse ambiente, piranha se alimenta-se de lambaris e pacus. Já as ariranhas sobrevivem, alimentando-se de pacus e piranhas. Na teia alimentar descrita, o trecho acima são organismos que ocupam dois níveis tróficos. Opa, ele quer saber também uma coisa relacionada aí a teias alimentares. Ele quer saber aí o qual desses organismos aí vai ocupar dois níveis tróficos. Ok, pessoal? Muito simples. Pessoal, então, seguindo aqui adiante, essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre essa relação de adaptação dos seres vivos com o meio ambiente. Falamos um pouco da ciência que estuda essa interação, que é a ecologia, e vimos também a respeito do ecossistema, dos seres abióticos e os seres bióticos. Isso foi o resumo de nossa aula de hoje. Pessoal, e nós ficamos por aqui. Aguardamos vocês nas nossas próximas aulas. Galerinha, valeu, tchau e até a próxima.